5, 7, 8. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar pouco para habitar com o Senhor. Muito obrigado. As coisas que o autor aos Hebreus está dizendo são coisas futuras. A fé é o firme fundamento das coisas futuras que estão para acontecer. Quando Paulo está falando em 2 Coríntios 5, 7, 8, ele está falando sobre o desejo dele de estar na eternidade, de desfrutar das bênçãos futuras. A grande questão é: o que nós vamos querer mais? As bênçãos materiais ou as bênçãos futuras? Por exemplo, quais são as bênçãos futuras? As coisas aqui de Hebreus são coisas para o futuro. Quais são essas coisas que o autor está falando e que Paulo está falando? São coisas eternas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a glorificação dos corpos, dos crentes, dos justos em Deus. O que é o sentido da glorificação? É quando o teu corpo vai ser igual ao corpo de Cristo. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, lá no capítulo 20, capítulo 21 do Evangelho de João, todos os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, mas as mulheres estavam na rua buscando provas do fato da ressurreição de Jesus, e os homens estavam trancados dentro de casa. Para começar, já começou quebrando o tabu aí. As mulheres buscando prova: vimos o Senhor, vimos o Senhor. E os homens trancados: estamos com medo, estamos com medo. Os homens até então não aceitavam o testemunho de mulher, eles aceitavam o testemunho de um animal, de qualquer ser extraterrestre, menos da mulher. Toda vez que a mulher dissesse assim: nós vimos o Senhor, eles não conseguiam acreditar e ficavam trancados. Depois da ressurreição, Jesus entra naquele lugar que estavam com as janelas fechadas, portas fechadas, tudo fechado. Ele atravessa aquela parede, se coloca no meio deles e diz: Pai seja convosco. E para a gente resumir tudo isso daí, o que é uma glorificação? Bênçãos futuras, coisas futuras. O corpo de Jesus, quando ele vê Tomé depois de 8 dias, na primeira vez que ele aparece na casa trancada, Tomé não estava junto. Aí Jesus desaparece novamente. Aí disseram assim: Tomé disse: vimos o Senhor. Só se eu ver e tocar nas marcas dele. Depois de 8 dias, os homens estão trancados de novo, as mulheres estão na rua de novo, buscando prova da ressurreição, e os homens estão trancados dentro de casa. Jesus faz a mesma situação, se manifesta no meio, só que naquele dia, depois de 8 dias da primeira manifestação, o Tomé está no meio. E o que acontece? Ele não precisa dizer assim: é o Senhor, porque ele sabia que era o Senhor. E as marcas que ficou nas suas mãos aqui e do lado, ele disse assim: ei, quer tocar? Não teve necessidade de tocar, mas ele disse assim: toca no meu corpo. O corpo de Jesus foi glorificado porque foi um corpo que comeu comida. Lá no capítulo 21, ele estava na beira do mar e se alimentou de peixe junto com os discípulos depois da ressurreição. O corpo glorificado é um corpo que ninguém vai conseguir destruir. Vai ser um corpo que vai atravessar paredes se elas existirem. Vai ser um corpo que vai fazer isso aqui e vai desaparecer. Vocês se lembram no capítulo 24, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus veio e se manifestou e chegou no meio deles. Eles estavam lá, ok, receberam Jesus, e depois que Jesus parte o pão, ele diz: é o Senhor. Ele desaparece. Corpo glorificado vai ser isso. O crente aguarda essas coisas. Essas coisas. A fé está firmada nessas coisas que o autor está dizendo. A glorificação do corpo, a glorificação de um corpo que vai ser igual ao corpo do Senhor. As coisas eternas. Já pensou no céu? Já pensou na eternidade? Já pensou que a Bíblia diz que não haverá mais dor? Esse recado foi de Deus, porque eu nem planejei falar isso aqui agora, mas foi de Deus. Já pensou no céu? A Bíblia diz: não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá tristeza, não haverá rancor, não haverá maldade, não haverá ira, porque tudo isso se passou e as coisas se fizeram todas novas. Já pensou no processo da grande tribulação, que o anticristo vai estar massacrando os seres humanos aqui no finalzinho da sua gestão, enquanto a igreja estará com o Senhor no céu, desfrutando de uma festa maravilhosa da eternidade? O autor aos Hebreus está dizendo que a fé está fundamentada nessas coisas aqui, coisas eternas. Tua luta, tua prova não é nada perto da glorificação que vai acontecer na eternidade. Mas vamos falar um pouquinho aqui com calma. Quais tipos de fé existem? Existe uma fé geral que Deus ele dá para o indivíduo para acreditar nele. Esqueci teu nome?
Paulo, porque lá no mundo, sozinho a gente não consegue acreditar em Deus. Deus nos capacita a crer nele. É uma fé geral que todo crente tem para poder acreditar em Deus e receber a salvação. Por quê? Alguém aqui já viu Jesus? Nunca. E Jesus disse para Tomé: porque você me viu, você creu. Bem-aventurados são aqueles que nunca me viram e creram. Essa bem-aventurança, a segunda parte que ele falou, é eu e você que estamos inseridos. Eu nunca vi Jesus, mas eu estou crendo nele. Estou crendo nas coisas da eternidade que estão dando fundamento para a minha fé. Então estamos acreditando nisso. A Bíblia fala sobre essa fé geral que o crente precisa ter para poder acreditar na salvação. Alguém aqui já viu Jesus morrer na cruz há mais de 2000 anos atrás? Como é que você consegue acreditar? Como é que você consegue acreditar? É um ato sobrenatural de Deus na sua vida para você acreditar. A Bíblia também fala, pastor Donias, sobre a fé como um dom. Só que esse dom não é para todos. É um dom que o Espírito Santo ele concede para as pessoas para funções específicas, para operacionalizar milagres extraordinários. Por mais que você peça, o Espírito Santo vai te dar essa fé como um dom, se ele quiser. Se ele não quiser, você pode ficar pedindo 10 anos, que talvez ele não te dê. O meu sogro ficou pedindo o dom de discernimento do Espírito. E depois de 10 anos, é que o Espírito Santo decidiu entregar esse dom para ele, já depois de uma certa idade. Agora, a fé como um dom é diferente. É diferente. Outra coisa, existe uma fé circunstancial, pastor Luiz. A fé circunstancial, eu vou parar um pouquinho aqui nela. É aquela fé que você depende da circunstância para acreditar em Deus. Se Deus me der um carro novo, maravilha, aí eu vou para a igreja, você vai com o carro velho, mas qual é a diferença de um para o outro? Mas se Deus me der um carro novo, a minha vida vai ser feliz. A tua felicidade vai durar no máximo 5 anos, 4 anos, que ele vai começar a quebrar depois. Fé circunstancial. É a fé que depende de circunstâncias. Depende de fatores externos para poder acreditar em Deus. O Tomé, se eu não ver, se eu não tocar, nunca vou crer. Fé circunstancial. Eu preciso ver para poder acreditar. Essa fé circunstancial pela Bíblia, ela é condenada. E irmãos, se tem uma coisa que Deus abomina, pastor Adonias, é a falta de fé nele. Você pode ser um religioso, mas se você não tiver uma fé fundamentada em Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é mais ou menos impossível. Sem fé é um absolutismo, é impossível, não tem como. Por exemplo, eu vou te dar uma coisa que vai ser impossível aqui essa noite: você pegar uma linha de costura e tentar atravessar a parede. Isso é impossível, e sem fé é impossível agradar a Deus. Será que não tem um jeitinho? Não. Não dá um jeitinho, Senhor? Não. Se você não crê que eu existo, é impossível você crer. Essa fé circunstancial, ela vai depender daquilo que Deus vai fazer para você. A tua fé é muito baseada em circunstâncias. Se Deus dá, eu creio. Se Deus não conceder, eu não vou crer. E já viu, pastor? Tem gente que pega Deus assim e, entre aspas, encosta Deus na parede e dá um ultimato para Deus: se tu não fizer isso agora, amanhã eu estou fora da igreja. Pode sair. Fé circunstancial, depende de circunstância. Agora, você leu esse texto de Hebreus 11, que a fé verdadeira que eu quero te apresentar essa noite é a fé que está em Hebreus. É uma fé fiel. Fiel. Ela não depende de barganha. Ela não depende de fatores externos. É uma fé que está crendo em Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer, venha o que vier, aconteça o que acontecer na minha vida, ninguém vai tirar Deus de mim, ninguém vai tirar minha crença em Deus. Eu creio nele até o fim da minha vida. Se, por exemplo, você está na tua empresa, no teu trabalho,
E a tua fé em Deus, a fé verdadeira, a fé fiel, não é a fé circunstancial. Há pessoas que são crentes em Deus, creem em Deus, com a fé circunstancial, porque depende, se o trabalho é bom, o ambiente ele é espiritual, Deus está no negócio. A Bíblia fala, o senhor sabe disso, que a fé do justo ela é provada. Só que a expressão prova vem de fogo, de purificar o ouro na época, que ela tem que ser submetida ao fogo, as provas. E Deus volta e meia vai provar a nossa fé. Houve um rei chamado Ezequias, que ele foi prosperando. Chegou um tempo que Deus quis provar o coração e a fé dele, para saber se a fé dele era circunstancial ou se a fé dele era fiel e verdadeira. Sabe qual é o nome de Jesus na Bíblia, no Apocalipse? Fiel e verdadeiro. O mínimo que ele vai exigir de mim e de você é a gente ser fiel e verdadeiro, é ter uma fé fiel em Deus. Posso dizer mais algumas coisinhas aqui, pastor Donias? Eu li o texto, principalmente o último verso do capítulo 11, que a fé está atrelada ao testemunho. A fé fiel está atrelada ao testemunho cristão. Se você vive uma vida ímpia, não tem como você dizer eu sou fiel a Deus. A tua fé é circunstancial. O teu barco ele se move conforme o vento assopra nele. A fé fiel é uma fé que é desenvolvida ao longo de toda a vida, mas é submetida ao fogo das provas. Uns foram torturados, jogados ao quê? As covas dos leões. De quem você se lembra? Daniel. Quais foram os amigos de Daniel? Me ajuda aí. Sadraque, Mesaque. Então não foi Daniel que foi para a cova? Quem que o rei lançou na cova dos leões? E mais os seus amigos. Por que foram lançados na cova dos leões? Por quê? Vamos lá, Bíblia. Por quê? Sabe? Fala. Por quê? Está tão simples de entender. Vamos lá, irmãos. Por que eles foram jogados na cova dos leões? Buscavam a Deus e não se submeteram à lei do rei Nabucodonosor. Se joga na cova dos leões. Só que a fé de Daniel não era uma fé circunstancial, mas era uma fé fiel. Nós não vamos nos vender a você. Quer jogar? Joga. Primeira coisa que aconteceu, quando a fé ela é fiel em Deus durante toda a vida, os milagres vão acontecer automaticamente. Olha, irmãos, leões com fome numa cova, se passasse o cheiro de carne moída, já puxava para baixo. Agora joga Daniel, joga todo mundo lá dentro, vamos ver o que vai acontecer. Lá embaixo já tinha um anjo. Por que aconteceu o milagre? Por quê? Porque a fé de Daniel era uma fé fiel e não circunstancial. A fé circunstancial, pastor, nessa situação da cova dos leões, se fosse um camarada que tivesse uma fé, essa fezinha de 1,99, a fezinha miojo, que se esquenta rapidinho no micro-ondas, esse tipo de fé é fé circunstancial. Por quê? Já ia ficar com medo, já ia chorar. A fé fiel não se abala com circunstância, joga para os leões. Eu vou morrer, mas eu vou manter a minha fé fiel. Antes de chegar na cova, já tinha anjos segurando os anjos. O autor aos Hebreus está contando da fé fiel. Hebreus 11 é uma fé fiel que gera milagres. A fé circunstancial não vai gerar milagres, mas a fé fiel vai. Você é fiel a Deus com a tua fé? Você não se abala com as circunstâncias ao seu redor? Fé fiel é isso. Daniel pediu assim: Senhor, fecha a boca dos leões. Daniel pediu isso? Grave
que eu estou te dizendo essa noite. Ele não pediu, mas Deus fez. Aleluia! A fé fiel, ela vai te proteger e operacionalizar milagres na tua vida e na tua família, sem você ter necessidade de pedir nada, não peça nada. A fé fiel, crente, fiel em Deus, que crê realmente em Deus, e que não vai trocar essa crença por nada nessa vida, automaticamente, Deus vai fazendo um milagre na vida dele, sem pedir nada. Agora a fé circunstancial, não, Deus, eu vou cair lá embaixo, fecha a boca dos leões, eu determino que o leão feche a boca, vai morrer. O autor dos Hebreus está dando um exemplo. Pela fé, eles fecharam a boca dos leões. Não foi Daniel que fechou a boca, foi um anjo. Ele pediu: Senhor, como nós temos alguns, né? Bota um anjo aqui nessa janela, bota um anjo naquela janela, bota um anjo naquela porta. O homem nunca tem o poder de dar ordem para anjo, porque anjo só obedece à ordem de Deus. E quando o anjo vem para executar qualquer coisa, é debaixo da ordem de Deus. O homem não dá ordem para anjo, irmãos, na Bíblia. O exemplo de Daniel é citado no capítulo 11. Não foi só a cova dos leões. Vocês se lembram que depois o Nabucodonosor quis testar de novo esses camaradas? Vamos ver se eles são fiéis. Vamos ver. Vocês são fiéis a esse Deus. Se a fé deles é fiel, ele faz uma grande estátua e diz assim: todo mundo, quando chegar diante da estátua, tem que se dobrar e continuar o seu caminho. Dobrar o joelho e continuar o seu caminho. Quem se recusou? Quem se recusou? Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel estava no meio? Tem muita gente fiel que é anônimo, porque na Bíblia Daniel se destaca mais do que os seus amigos. Só que eram amigos também crentes no mesmo nível de Daniel. Tem muita gente fiel em todas as igrejas, em todos os lugares do mundo, que são fiéis a Deus, que a gente não conhece. O que aconteceu? O Daniel passava reto. Meu joelho é só para Deus, que eu sou fiel a Ele. E dobrar o joelho tem que reconhecer a soberania. Quando se dobrava o joelho, era como se reconhecesse a soberania. Você acha que Daniel ia reconhecer a soberania de uma estátua humana, de um homem? Nunca. A minha fé é fiel. O rei, o Daniel não está dobrando o joelho diante da estátua. Sabe aonde ele está dobrando o joelho? Lá no quarto em cima dele. Quando dá a hora da oração, que é 3 horas da tarde, ele dobra o joelho lá em cima no quarto e se vira para a banda do norte de Jerusalém e ele vai orar a Deus. Ele dobra o joelho lá em cima, mas não quer dobrar o joelho aqui embaixo, diante da estátua. Hoje é o dia do Daniel morrer. Todos sabemos disso. Vai dobrar? Quer dizer, não foi Daniel, mas também, seus amigos também, mas Daniel também não se curvava. Vocês vão dobrar o joelho? Esquece. A nossa fé tem fundamento. A nossa fé é fiel. Quando exigiram dos seus amigos a resposta deles: quer jogar? Joga. Se quiser, ele vai livrar. Se ele não quiser, a gente é fiel. Eles, por exemplo, o primeiro episódio que eu citei essa noite foi de Daniel. Daniel pediu para Deus fechar a boca dos leões? Não. Os amigos de Daniel pediram para Deus apagar o fogo da fornalha? Eles fizeram esse pedido? Não fizeram. Aquece 7 vezes mais, já matou quem estava na boca do tacho ali. Quando jogaram, já tinha alguém lá embaixo esperando. O rei se levanta. Quanto que a gente jogou lá? 3. Estou vendo 4. Só que o quarto elemento, os 3 eu conheço, o quarto eu não conheço. Mas a aparência dele é do filho dos deuses. E estão andando lá embaixo, conversando. Quando eles saem, não tinha um fio de cabelo queimado. Por causa da fé fiel. A crença em Deus, irmãos. Para mim terminar aqui essa noite, a fé de Hebreus, irmãos, é uma fé fiel. Pela fé, fecharam
boca dos leões, apagaram a força do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, colocaram em fuga seus inimigos. Por exemplo, Gideão, quantos que Gideão tinha? Era 30 e poucos mil soldados. Deus disse assim: muita gente. Resumiu a 10%, 300. Com 300 colocou milhares por terra, por causa da fé que ele tinha em Deus. Se Gideão tremesse, Deus colocava ele e chamava outro. Chamam de fé, não vai, para mim não dá certo. Aonde Deus quer chegar essa noite com a mensagem na sua vida, na minha vida? Deus maravilhoso, Deus de glória. A Bíblia fala que pela fé alguns foram cerrados ao meio. Você se lembra desse indivíduo? Houve um rei, Manassés, historicamente falando, ele cerrou Isaías no meio, ao vivo e a cores, em vida. Mas ele não negou a sua fé. Te faço uma pergunta essa noite: vale a pena ser fiel a Deus? Será que vale a pena você continuar acreditando em Deus? Vale a pena? Eu falo pelo Espírito aqui essa noite, no momento que você está vivendo, talvez de provas, alguns, pastor Donias, a prova é maior, outros é menor, outros a prova nunca vai terminar. Mas bem-aventurados são aqueles que recebem provas na vida para Deus ver a sua fé. Que a Bíblia fala que a prova da nossa fé vale mais do que ouro. Vale a pena ser fiel a Deus, crendo nele, sem nunca ter percebido a aparência de Deus. Pela fé, as coisas de Hebreus 11, é o fato e o privilégio da gente um dia ver Deus cara a cara. Só que com esse corpo aqui nós nunca vamos ver Deus. Esse corpo precisa ser transformado, metamorfose. Esse corpo vai receber a glória de Deus, a santidade de Deus. No dia da prestação de conta, a gente ir embora, ele vai receber uma transformação para poder ficar equivalente a mais ou menos a glória de Deus. Humanamente Deus disse: nenhum humano me viu, Moisés. Se alguém me vê, morre na hora. Você vai me ver de costa, passando. E quando Moisés viu Deus nas costas, ele ficou 40 dias brilhando. Quando ele desce do monte, nem Moisés percebeu. O pessoal disse assim: a gente não consegue olhar para o rosto dele, parece que tem uma luz tão forte, mais forte que o faraó. Manda Moisés cobrir o rosto. E olha que ele viu Deus pelas costas. Imagine se um homem hoje vê Deus. A fé fiel, que não depende de fatores externos, mas acredita em Deus com prova, sem prova, morrendo, não morrendo, sentindo dor no corpo, não sentindo, mas está fiel em Deus, crê em Deus. Deus, ele é fiel, e você é fiel a Deus também. Três pontos que eu termino contigo aqui essa noite. A fé é fiel. A fé circunstancial eu não quero para a minha vida, não. É a confissão. A fé fiel, ela depende da confissão. Por exemplo, os irmãos crêem no céu? Não. Isso é uma confissão da fé. Você crê que Deus pode curar? Isso é uma confissão da fé. Eu falei para você essa noite: você crê na glorificação do corpo? Que um dia o crente fiel vai receber um corpo de anjo? Isso é a confissão da fé. Você crê na existência de Deus? Amém? Lá no fundo do teu coração mesmo, você crê na existência de Deus? Você não depende. Se eu, pastor, dependesse de ver Deus, eu ia morrer. Eu nunca vi. Isso é a confissão da fé. Aí o crente, ele abraça a sua confissão. Isso é bíblico. Se alguém chegar e dizer assim: ao céu, como disseram assim, o inferno, ele é um estado de espírito. Isso é mentira. O inferno é um lugar. Biblicamente o inferno é um lugar. Isso é uma confissão da fé. O céu também é um lugar, e não um estado de espírito. Se alguém disser para você: é um estado de espírito, isso é uma heresia. Mas se você disser assim: não, eu creio que o céu existe, creio que Deus existe. Não, Deus é uma influência cósmica, um ectoplasma. Não, Deus não é isso. Deus, ele é Pai, ele fala. A Bíblia diz que Deus fala, Deus ouve, Deus vê. Deus, ele se direciona para a pessoa. Deus livra, Deus guarda. Deus, ele é uma pessoa que a gente pode se aproximar dele. Deus é uma influência. Não, a nossa confissão
da gente, porque nós estamos assim, ó, abraçados com essa confissão da fé. Deus maravilhoso, Deus de glória, Há pessoas, pastor Dorias, que trocam, são relativistas demais, porque eles trocam a sua crença em Deus por momentos, se vendem por momentos com a sua fé circunstancial. Mas se você for confrontada no trabalho, na rua, em qualquer lugar, e se você for submetido a tua fé a uma fidelidade a Deus, é uma palavrinha só, N-A-T-U. Tem que aprender a dizer não. Toda vez que você diz não ao pecado, não às artimanhas do diabo, você está confessando que a tua fé está em Deus. Eu estou quase, já fiz 38 anos de fé em Deus. Muita prova, muita luta, às vezes muito choro, muita angústia, mas daqui eu não tiro. Daqui eu não vou tirar ele e não vou trocar ele por nada nessa vida. Segundo, meu querido, a fé fiel, ela é congregacional. Questão de desigrejados na Bíblia não existe. A fé fiel, você que tem uma fé fiel em Deus, você está na tua congregação, você vai dar incentivo para os outros, você vai ajudar os outros, porque a fé que existe dentro de você, você vai transmitir para outras pessoas também. O crente fiel que crê em Deus, ele é congregacional. E em último lugar, a fé tem confiança em Deus. Confiança em Deus. Crê em Deus. Você confia em Deus. Irmão, estou precisando de uma vitória. Vou te dar só um exemplo de Lucas capítulo 5, quando os amigos do paralítico levaram o paralítico para receber a cura. Qual que era a fé dos paralíticos? Dos amigos do paralítico? O que eles tinham em mente? Eu vou levar para Jesus perdoar os pecados. Eles não estavam pensando em perdão de pecado. Em Lucas 5 você pode ler isso aí. Eles juntaram o seu amigo na maca, um de cada lado, 4 amigos, levaram o paralítico para receber a cura. E olha só a persistência. Tentaram ir, foram, voltaram, não tinha jeito. Vamos dar um jeito, mas hoje é o dia da cura. E foram, subiram o telhado, era folhas de palmeira com barro em cima e pedaços de caco de telha. Era um telhadinho difícil para quebrar, mas nós vamos dar soco, nós vamos quebrar esse telhado. Mas hoje vai ser o dia da vitória. Calma aí. Eles tinham a esperança de receber a cura na hora. E quebra o telhado. Como é que fizeram lá em cima? Jogaram lá de cima e ia matar. Desceram uma corda. Se ele chegar diante de Jesus, vai acontecer a cura. Na mentalidade dos amigos, era a cura. Só que Jesus tinha outros planos. Desceram, e a Bíblia diz que Jesus viu a fé de todos eles, dos 4 e do paralítico. E ao invés de Jesus dizer assim, hoje você vai levantar, ele inverteu a situação. Ele viu a fé dos amigos e conversou com o paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. É um balde de água fria em pleno inverno. Você já pensou qual foi a reação do paralítico? Eu queria cura. Ele veio falar sobre perdão de pecado. Quem é esse homem para perdoar pecado? Jesus disse: para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te, pega a tua cama e fica em pé. Na hora, e ficou em pé. O que aprendemos, irmãos, é que primeiro Deus quer curar a nossa alma, curar as nossas mágoas, amarguras, ressentimentos. E depois que Deus nos limpar de tudo isso, qualquer coisa que Deus fizer vai ser recheio do céu. Eu falei para você essa noite que a fé verdadeira em Deus não fica correndo atrás de milagres. Prestou atenção no texto? Te dei 2 exemplos só na questão de Daniel ali e os seus amigos, mas existem outros exemplos ainda. Quando Paulo está no capítulo 27, 28 de Atos dos Apóstolos, existia no barco 276 pessoas, um barco sem motor, era um motor arroz e feijão,
Ficavam tudo lá no porão, puxando aquilo ali com uma vela em cima. Todos estavam fadados a naufragar. O que aconteceu? Naquela noite, Paulo disse assim: Deus me livra. Paulo não. Ele diz no capítulo 27 ali, no verso 20, ele diz assim: ó, cheguei a perder a esperança da vida. A fé verdadeira nem fica pedindo milagre, irmãos. Perdeu a esperança, vou morrer. Naquela noite o anjo desceu: ei, não tenha medo, ninguém vai morrer, Marco. Todos vão se salvar. A fé fiel não está nem aí se você vai perder o emprego, não vai perder. Glória a Deus, Deus é fiel. Deus é fiel e a minha fé também é fiel. A fé fiel em Deus, ela não depende se alguém vai falar mal de você ou não. O problema é de quem fala, de quem não fala. Eu sei quem tenho crido e que é poderoso para levantar o terceiro dia. Deus é fiel e a fé do crente também precisa ser fiel. Se põe em pé, por gentileza. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé circunstancial corre atrás de milagre. A fé fiel é Marcos 16, que diz o seguinte: estes sinais seguirão aqueles que creem fielmente em mim. Agora a fé circunstancial só está correndo atrás de milagre. Eu só quero milagre, eu só quero milagre, eu só quero milagre, eu só quero milagre, eu só quero a porta aberta. Agora o fiel não está nem aí. Eu com Jesus aqui dentro, fiel a Ele, tantos anos, o que acontecer é lucro. É bênção de Deus na minha vida. Eu falo para ti essa noite: seja fiel a Deus. Creia em Deus até o fim da sua vida. Se Deus abrir a porta, amém. Se não abrir, amém. Eu vou continuar acreditando nele. Se Deus curar, amém. Se não curar, amém. Do mesmo jeito, eu vou continuar acreditando nele. Se Deus quiser me prosperar, amém. Se não quiser prosperar, amém. Do mesmo jeito, eu vou continuar crendo nele. Se Deus quiser me livrar da cova dos leões espiritualmente, Ele livra. Se não quiser, me devore. Se Deus quiser me livrar da fornalha de fogo ardente, pode livrar. Se não quiser, deixa eu perecer. Mas eu vou continuar sendo fiel a Ele na vida, ou na morte, ou além da morte. Podemos orar? Curva a sua cabeça rapidinho, coloque a mão no seu coração. Eu vou pedir a Deus para que fortaleça a sua fé. Agora tem um problema. Olha para mim. Sabe disso, pastor Danilo? Deus só fortalece a nossa fé no meio das provas. Você vai ter coragem de fazer esse pedido essa noite? Você vai dizer assim: Senhor, fortalece a minha fé em Ti. Vai vir prova. Vai vir prova. E aquele que foge da prova, Deus manda do mesmo jeito. Sabia que na prova, Deus não diz assim: não, eu vou atender teu pedido. Deus manda do mesmo jeito. Deus fecha a porta, aumenta, pastor Adonias. E aquele que diz assim: ó, eu não quero, Deus vai mandar do mesmo jeito. Tá bom? Então é melhor você fazer o pedido: me fortalece a minha fé essa noite, então. Porque você querendo ou não, Deus vai mandar a prova. Porque Deus está te preparando para as coisas futuras que vão acontecer na sua vida. As coisas boas que vão acontecer na eternidade. Agora, se a tua fé está nessas coisas eternas, aqui na terra, se acontecer algum milagre, portas abertas, prosperidade, isso é recheio do céu. Ele vai se Ele quiser. Eu vou continuar acreditando. Pai Celestial, quero te agradecer por esse momento, Senhor. Agradecer pelos teus filhos, pelas filhas que vieram aqui reunidos. E vieram porque a fé deles são fiel a Ti, Senhor. Não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, não importa o problema, não importa a dificuldade. Tu és o nosso Deus, a nossa fé está em Ti. Nós nunca Te contemplamos, mas nós acreditamos que Tu existe, que Tu és premiador daqueles que Te buscam. Nós cremos que Tu és Deus, que Tu és Pai, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos em Jesus, que Ele morreu, ressuscitou, está sentado à Tua direita, está intercedendo por nós. Estamos ajudando aqui na terra, e um dia tudo isso vai terminar, e um dia estaremos contigo na eternidade. Estamos recordando essas coisas eternas. A nossa fé está depositada em Ti, Senhor, nessas coisas. O que vier a acontecer está na Tua mão. Tu sabe o futuro, Tu sabe o presente, Tu sabe o passado, Tu conheces as coisas, Tu conheces os pensamentos. E que a nossa fé seja uma fé fiel, uma fé verdadeira, uma fé que está tributada, atribuída em Ti.
fé circunstancial e fé fiel. Qual que é a tua fé nessa noite?